Eu vou ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Se você deseja ser um pastor, uma pastora, primeiro você tem que lutar, trabalhar muito, ser um bom trabalhador, cuidador, provedor da sua família, não deixar faltar nada para sua família, levantar cedo, de madrugada e trabalhar, lutar, porque Deus olha para aqueles que Ele vai chamar, Ele capacita, mas Ele não chama preguiçoso que dorme até meio-dia, que deixa faltar as coisas na sua família, porque o alimento da família não é só o básico, arroz com feijão, e todo dia a mesma coisa, não. A sua esposa, seus filhos precisam de legumes, precisam de frutas, precisam de sucos, precisam de remédio, precisam de higiene, precisam de cuidados, precisam de tudo. E quem é o provedor? É o homem. Deus colocou o homem como provedor, a mulher luta, trabalha, mas ela é uma ajudadora e não provedora. E estão invertendo os papéis. Cuidado com isso. Então você deseja uma excelente coisa, mas Deus não vai te colocar, não vai te chamar para dirigir a igreja dele, o povo dele, se você vai querer dar ordem à igreja, ensinar a igreja a trabalhar, a lutar pela sua família, porque é primeiro lugar na família, depois é que vem a igreja. Se você não cuida bem da sua família, como você vai querer cuidar da igreja de Deus? Se você for levantado a pastor ou a pastora numa igreja que você não cuida bem da sua família, você está sendo levantado pelo homem, não por Deus. Preste bem atenção. Tem a chamada de Deus e não somente um reconhecimento pastoral para que você queira viver do salário da igreja. Não é isso. Não é isso. Deus não vai te chamar, botar para trabalhar na obra dele, para você se alimentar com o dinheiro da obra dele. Não. Primeiro você tem que trabalhar, sustentar a sua família, ser digno de ser chamado por Deus. Porque digno, na verdade, ninguém é, mas ele olha para nossas atitudes. Por exemplo, Deus, quando chamou Abraão estava fazendo o quê? Trabalhando duro para o seu pai. Trabalhando duro, já até casado, mas trabalhando duro para o seu pai, que era rico, mas o pai não dava moleza. E trabalhava duro, levantava de madrugada para ir trabalhar. Deus, quando chamou Moisés era príncipe no Egito. Deus não chamou Moisés enquanto ele era príncipe na regalia do palácio. Deus chamou Moisés quando Moisés estava lá nas outras terras do seu sogro. Trabalhou 40 anos como pastor de ovelha para ser chamado por Deus. Deus ali chamou um homem trabalhador. Gideão, Deus chamou Gideão para libertar o seu próprio povo. Gideão estava lamentando, malhando trigo no lagar. A cidade dele foi saqueada, foi tudo levado. Ele conseguiu esconder um molho de trigo e foi amassar o trigo, malhar o trigo no lugar de amassar uvas, para ficar bem escondido. E ali o anjo chamou ele e disse: levanta nessa tua força e liberta o teu povo. O que Gideão estava fazendo? Malhando um restinho de trigo para a alimentação da sua família, que estava em casa sem nada para comer. A cidade tinha sido saqueada. Deus não chama preguiçoso, Deus chama trabalhador. Não pense que você vai ser pastor ou pastora deixando faltar tudo na sua casa. Você não trabalha, você não quer trabalhar, você quer ser sustentado pelos outros. Se você pensa que você vai para a igreja para ser pastor, para o salário da igreja te sustentar, está muito enganado, porque isso não é pastor, é ser usurpador. Então, que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que desejam o excelente episcopado, que é maravilhoso. Trabalhar. O trabalhador é digno do seu salário. Os pastores trabalham, eles têm o seu salário sim na igreja. Pastor que tem chamado, que realmente tem a sua igreja, tem seu ministério, eles também têm um saláriozinho
pequeno da igreja, que a igreja reconhece o esforço daquele pastor, as horas que eles ficam lá trabalhando em favor de muitas outras pessoas, mas eles também têm seu trabalho à parte. Uns é motorista de ônibus, outros é outras profissões, outros são empresários, outros são escritores, outros são várias coisas. Cada um tem o seu trabalho particular. Então, se você deseja o episcopado, primeiro, cuida bem da sua família, coloca a sua casa o melhor possível, tudo que for preciso, tudo que for necessário para a sua família, e continue buscando a Deus e fala: Senhor, eu não estou fazendo isso aqui porque eu quero ser pastor, não. Eu estou cuidando da minha família porque este é o meu dever. E se o Senhor me aceitar, só me chama, porque é o desejo do meu coração. Porque aqui está dizendo que quem deseja, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se você deseja, antes até de você desejar, cuide bem da sua família e não deixe faltar nada. Que a sua família, toda a sua família, sua esposa, seus filhos, precisam de uma boa alimentação, frutas, legumes e tudo que for necessário, remédios, higiene, tudo, moradia. Tua família precisa do socorro de Deus. E você, como homem, é o provedor. E se você é uma pastora, é uma mulher que quer ser uma pastora, seja uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa, e nunca negue os seus compromissos, os seus deveres como esposa. Que Deus abençoe vocês. Não se esqueçam, primeiro a sua casa em ordem, para depois desejar o episcopado. E aí Deus vai te honrar e te abençoar. Que Deus nos perdoe e nos ajude nas nossas falhas. Tudo bem? Entendeu o recado? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.